Olá, eu sou o professor Ariel Fingerman, falando com você aqui direto de Israel. E hoje nesse vídeo, mais um da série O que você precisa saber. E no vídeo de hoje, o que você precisa saber sobre os sacerdotes de Jerusalém da época bíblica, ou em outras palavras, a classe sacerdotal de Jerusalém. Eles aparecem por toda parte na Bíblia, incluindo nos evangelhos, então você tem que saber uma base sobre o que foi a classe sacerdotal da época bíblica. Então vamos lá. Vamos começar pelo seguinte, vamos ampliar a coisa. Nas sociedades humanas organizadas, muito antes do aparecimento do pequeno Israel no palco do mundo, já existia classe sacerdotal. E basicamente o que a gente vê nas sociedades humanas, na verdade até hoje, a gente vê um poder político e do lado um clero. Ou para usar a linguagem lá da época antiga, você tem o rei e você tem o sacerdote, duas entidades separadas. Então, quando surge Israel, Israel repete essa fórmula de organização de sociedade. Isso acontece, a gente vê na Bíblia, no Êxodo, quando Moisés está fazendo a travessia do deserto com o povo, e ali Moisés está formando a nação de Israel. Então Moisés chega para o seu irmão, Arão, e fala: de você vai sair a classe sacerdotal. Hoje a gente chamaria isso de nepotismo, mas deixa para lá. E a partir do Arão, os descendentes diretos de Arão, sempre pela parte masculina, pela parte do pai, são os sacerdotes. Isso continua pelos anos, pelas décadas seguintes, só que isso vai ter um impacto muito grande ao redor do ano 1000 antes de Cristo, na época de Davi e Salomão. Por quê? Porque Davi ele vai estabelecer Jerusalém como a sua capital política e religiosa. E o seu filho Salomão vai construir o Templo de Jerusalém. E o templo aí precisa de sacerdotes. Então, o que fazem Davi e Salomão? Eles reforçam aquela linhagem sacerdotal que vinha desde o deserto, de 250 anos antes. Eles tomam os descendentes de Arão da época deles e reafirmam, olha, aqui no templo que nós construímos, que Salomão construiu em Jerusalém, quem vai comandar aqui vão ser os sacerdotes da linha de Arão. Bem, os sacerdotes sempre tinham um sacerdote maior que ficava em cima de todos eles, que é o sumo sacerdote. E na época de Davi e Salomão, existiu um sumo sacerdote importante chamado Sadoc. E é por isso, então, em memória dele, que 1000 anos depois, na época de Jesus, os sacerdotes do Templo de Jerusalém eram chamados de saduceus. Então, em memória ao Sadoc, que era o sumo sacerdote da época de Davi e Salomão, que era já descendente de Arão 250 anos antes de Davi e Salomão. Muito bem, o tempo vai passando, até que no ano de 586 a.C., a Babilônia ataca Jerusalém, destrói o templo de Jerusalém, e, muito importante, destrói a classe política de Israel, ou seja, eles destronam, tiram do trono o último rei descendente de Davi, e Israel passa a não ter mais, a partir de então, passa a não ter mais um rei, o poder político. Todo o povo é exilado na Babilônia, mas passam algumas poucas décadas, o próximo império, o Império Persa, conquista a Babilônia, e faz um acordo com os israelitas que estavam exilados na Babilônia, dizendo o seguinte: nós vamos permitir que vocês voltem para Jerusalém, que vocês reconstruam o templo de Jerusalém, que vocês tenham uma classe sacerdotal comandando o templo de Jerusalém, porém, o poder político é nosso, persa. Vocês, israelitas, não terão o poder político. O poder político é nosso, é estrangeiro. Mas vocês vão ter a classe sacerdotal comandando o dia a dia de vocês, a religião de vocês. E esse acordo, ele se manteve até a época
de Jesus. Olha só, então quando a gente chega na época de Jesus, 500 anos depois, a gente, que a gente vê lá? A gente vê quem está comandando Jerusalém. É o sumo sacerdote Caifás e ao lado do poder político Pôncio Pilatos, o governador romano. E eles dois estão comandando, ou seja, durante 500 anos, desde o exílio da Babilônia, ficou assim, um sacerdote israelita junto com um poder político estrangeiro. E a gente sabe que essa dupla, Caifás-Pilatos, condenou Jesus, foram eles que condenaram Jesus à cruz. Agora, isso não anulou a importância da classe sacerdotal, mesmo no cristianismo. Olha só, eu vou colocar aqui na tela uma passagem famosa de Carta aos Hebreus, livro do Novo Testamento, capítulo 4, olha como está escrito ali. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus. Então agora a Carta aos Hebreus do Novo Testamento coloca Jesus como o sumo sacerdote, ou seja, a importância da classe sacerdotal continua na mentalidade bíblica. Uma outra coisa interessante da classe sacerdotal agora na época de Jesus é que é o seguinte, desde a época de Arão até a época de Jesus, ou seja, mais ou menos 1.300 anos, a classe sacerdotal foi crescendo, né? Descendentes, um depois do outro. Então, o que acontece? Na época de Jesus, a classe sacerdotal já era dividida em famílias. Tinha várias famílias sacerdotais comandadas pelo sumo sacerdote. Então, olha só que interessante. Na passagem de Lucas, no capítulo 1, quando ele apresenta a família de João Batista, Lucas diz que a família era uma família de sacerdotes, de saduceus. E está escrito o seguinte, existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Ou seja, olha só que interessante, aqui está dizendo, esses são os pais de João Batista, Zacarias e Isabel, e Lucas está dizendo que ambos eram descendentes das famílias sacerdotais, e o Zacarias ele era da ordem de Abias, quer dizer, da família de Abias, um antepassado sacerdotal. Olha só, interessante. Uma outra coisa interessante da classe sacerdotal da época de Jesus, isso a gente sabe pelas fontes que chegaram até nós, é que existiu o costume dos sacerdotes eles saírem da área do templo, onde eles comandavam, chegar perto da escadaria onde ficava o povão ali, e eles abençoavam o povo com a chamada oração sacerdotal, ou oração arônica, que está no livro de Números, no capítulo 6, e eu vou recordar aqui, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Essa chamada a oração sacerdotal era feita pelos sacerdotes para o povo e eu sei que ela se mantém nos diversos cultos, tanto no católico, quanto no evangélico, quanto no judaico. Até hoje a oração arônica é muito presente. Uma outra coisa interessante, essa é uma curiosidade, quando lançaram aquela série Jornada nas Estrelas, se você é aí da minha época, você vai lembrar bem, tinha lá o Dr. Spock, que ele era vivido pelo ator já falecido Leonard Nimoy. E pediram para ele pensar na personagem, para montar, era uma personagem com bastante altivez, a gente lembra dela, com bastante sabedoria e tal, e aí o Leonard Nimoy, ele lembrou da saudação que os sacerdotes faziam naquela época, com uma mão, olha, eu vou colocar aí na tela, e então quem é fã da Jornada nas Estrelas lá para trás, a primeira série, vai lembrar do Dr. Spock fazendo essa saudação. Na verdade, essa saudação era essa saudação com a mão assim, dos sacerdotes de Jerusalém. E finalmente, para fechar essa nossa jornada aqui pelos sacerdotes, olha só, quando que os sacerdotes saíram de cena na época bíblica? No ano 70 da era cristã, os romanos atacaram Jerusalém, destruíram a cidade e queimaram o templo. E ali a classe sacerdotal que vivia ao redor do templo
como o templo nunca mais foi construído, então ela foi desbaratada, então ela perdeu a sua base e perdeu o seu poder e seu status. Isso aconteceu no ano 70 da era cristã. Mas até hoje, olha só que interessante, até hoje os judeus preservam a memória de quem de uma família sacerdotal. Geralmente essas pessoas têm no sobrenome Cohen. Cohen em hebraico quer dizer literalmente sacerdote. Então, algumas pessoas famosas da nossa época que têm o sobrenome Cohen e são descendentes dos antigos sacerdotes de Jerusalém. Por exemplo, o pianista brasileiro Arnaldo Cohen, ele é um desses. Um outro, o ator americano James Caan. Caan vem aí de Cohen, é uma pequena modificação, mas vem de Cohen. E também um dos meus cantores, compositores favoritos, que é o Leonard Cohen. Se você não conhece, dá uma olhada lá no Spotify, um excelente cantor e compositor. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe um like, deixe um comentário. Gosto muito de ler os comentários. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade de pessoas inteligentes, modernas e que querem aprender a Bíblia, mas com a mente aberta, inscreva-se na nossa comunidade. Eu vou ficando por aqui, te desejando muita paz, muita saúde, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.